Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos todo o capítulo 6 de Daniel. Vamos estudar Daniel 6, 1 a 28. E o assunto desse texto, se você tem a sua Bíblia aberta aí, você deve saber que é uma das histórias bíblicas mais conhecidas e mais apreciadas por todos os crentes, desde as crianças até os mais idosos conhecem essa história e a apreciam. É a história de Daniel na cova dos leões. Já que no estudo anterior a Babilônia foi tomada pela Pérsia, temos agora um novo reino e um outro rei no poder. Ciro era o rei da Pérsia e Dario foi designado por ele para ser o rei da província, do país, da nação da Babilônia. Mas, apesar dessa mudança, e mesmo que tivesse provavelmente bem idoso já, talvez até por volta de 80 anos de idade, Daniel permaneceu no seu alto posto. É um testemunho indiscutível da sua capacidade administrativa e principalmente da sua sabedoria, da sua inteligência. Mas, certamente, é um testemunho principalmente indiscutível da intervenção divina em manter Daniel, em manter o seu servo num lugar de grande influência. Ainda havia trabalho para ele realizar em relação ao livramento dos judeus que deveriam retornar ao cativeiro. Você lembra-se que no começo das nossas exposições em Daniel, nós dissemos que Daniel teve um ministério longo de 70 anos, exatamente o tempo em que durou o exílio. Muito bem, no texto de hoje, embora tenhamos esses aspectos históricos importantes, temos que entender que a grande lição é a fé que Daniel depositou em Deus e as ações de Deus para libertar, para favorecer aquele seu servo fiel. Para controlar esse vasto território agora dominado pela Média e pela Pérsia, Ciro designou 127 príncipes para supervisioná-lo. Sobre esses, constituiu 3 presidentes, e Daniel era um deles. E Daniel, na verdade, era o principal desses presidentes. Essa era a posição alta de Daniel, o servo de Deus. Muito bem. Pensando nesse aspecto e pensando também na maneira tão especial como Deus livrou Daniel, tenho colocado como título para esse capítulo essa expressão. Se você tiver condições, por gentileza, anote aí. As ações de Deus em favor dos seus servos. Daniel 6, 1 a 28, nos mostra então as ações de Deus em favor dos seus servos. Certamente, querido amigo, muitos de nós, quando lemos esta narrativa, exaltamos o profeta Daniel, exaltamos a fé de Daniel, exaltamos a coragem de Daniel. Mas esquecemos de que por detrás de Daniel, na verdade, temos as grandiosas e maravilhosas e bondosas e amorosas ações de Deus em favor dos seus servos. Na verdade, o que nós vamos encontrar nesse texto é a última narrativa dessa primeira sessão do livro de Daniel. Podemos dividir o livro de Daniel em 2 grandes blocos. Esse primeiro bloco conta a parte histórica dos acontecimentos e a parte que começaremos a estudar no próximo programa trabalha com aqueles textos
proféticos, aquela literatura apocalíptica que nós nos referimos a ela bem no início das nossas exposições em Daniel. A partir do programa que vem, nós vamos ver como esse homem de Deus foi usado também, não só na administração desses reinos ímpios, não só na ajuda que ele forneceu aos judeus que estavam em exílio, mas vamos perceber como Deus usou esse servo fiel para trazer revelações quanto ao futuro da humanidade. Não só apenas quanto ao futuro do seu povo, mas palavras que Deus deu a Daniel, visões que Deus deu a Daniel, sonhos que Deus deu a Daniel, que revelam o futuro da nossa história humana. Então, eu gostaria que nós realmente pensássemos que, ao estudarmos esse texto, estamos vendo as ações de Deus em favor dos seus servos. E por isso, a proposição desse texto, o princípio desse texto, pode ser resumido nessa seguinte frase: só Deus merece ser exaltado e glorificado por suas ações em favor dos seus fiéis. Eu repito, Daniel 6, 1 a 28, tem como princípio, tem como resumo, tem como desafio para todos nós a seguinte frase: só Deus merece ser exaltado e glorificado por suas ações em favor dos seus servos, em favor dos seus fiéis, como eu estou chamando esses que confiam em Deus no programa de hoje. Nesse texto nós vamos encontrar 5 evidências das ações divinas realizadas em favor dos seus fiéis. A primeira evidência é que Deus age de tal forma em favor dos seus fiéis, tornando-os pessoas de confiança. Nos versículos 1 a 3, nós encontramos exatamente isso. Esse Dario, que era coordenado, que era comandado por Ciro, ele estabeleceu a sua administração para cuidar da Babilônia, da nação da Babilônia. E ele, então, nomeou 127 sátrapas, isso é, governadores. Sobre esses governadores, ele nomeou 3 presidentes ou comissários. E um desses 3 era o nosso querido profeta Daniel. Ele tinha um espírito excelente. O Espírito de Deus estava com Daniel. E Dario procurou fazer dele o governador de toda a área. Ele era o principal entre esses 3 presidentes. Na verdade, isso era um elogio, era um reconhecimento de toda a folha corrida, podemos assim dizer, daquilo que Daniel tinha feito no reinado da Babilônia e agora no reinado da Pérsia e Média. Não admira que Dario tivesse colocado na primeira posição no reino. Daniel provavelmente estaria agora estaria com 80 anos, provavelmente. Mas ele não cessou de ser um dirigente em atitude e em trabalho. É interessante percebermos, então, que Deus age de tal forma que as pessoas que o servem se tornem dignas de confiança. O fiel é considerado digno de confiança por diferentes autoridades. Eram os reis da Babilônia e agora os reis da Média e Pérsia, que lhe consideraram pessoa de confiança. O fiel é destacado dentre os que adquirem responsabilidades. Ele foi considerado o principal dos 3 presidentes. O fiel é destacado por ter em si o Espírito de Deus a dirigi-lo. Querido amigo, será que você tem esse Espírito a dirigir os seus passos? A segunda evidência é que Deus age de tal forma em favor dos seus fiéis que desperta até a inveja dos que se opõem a eles. Nos versículos 4 a 9, encontramos exatamente isso. Ciúme e inveja levaram os outros presidentes e os príncipes, isso é, os governadores, a procurarem pretexto para apontarem alguma falta em Daniel.
Eles queriam que Daniel fosse removido não somente porque eles poderiam estar desejando, cobiçando a sua posição, mas talvez porque ele complicasse a vida deles por sua ética, por defender uma vida de retidão. Por exemplo, se você gosta de tomar um pouco de bebida, poderia ser amigo do peito de alguém que não gostasse de bebida? Muitas vezes, as nossas companhias dificultam algumas práticas e, por isso, provavelmente, esses sátrapas ou esses governadores não queriam ter Daniel comandando os seus governos. Lembre-se que Daniel era o primeiro dos 3 presidentes. E então, enciumados, eles foram fazer alguma coisa que pudesse magoar, que pudesse eliminar Daniel do reino persa. Agora, um outro elogio é feito a Daniel pelo fato de que eles sabiam que o único meio para fazerem alguma acusação contra ele seria relacionado com seu serviço a Deus. É interessante percebermos como que uma pessoa dá um bom testemunho dessa maneira e que a única maneira de se pensar em fazer um mal contra ele é através de alguma falha na relação dele com o seu Deus. Eles decidiram então ir ao rei e usá-lo. Inocentemente, o rei foi usado como uma armadilha para Daniel. E eles então bajularam Dario e seduziram o seu ego, fazendo com que ele emitisse um decreto que proibia a adoração a qualquer outro Deus além dele próprio. Veja só, a adoração não deveria ser feita mais a deuses, mas ao próprio rei, durante um período de 30 dias, é lógico. A desobediência a esse decreto seria o lançamento do culpado numa cova cheia de leões famintos. O rei Dario assinou esse decreto, fazendo com que isso fosse um estatuto que não poderia ser cancelado ou não poderia ser mudado, nem mesmo pelo rei. Isto é, palavra de rei não volta atrás. Na verdade, o que vemos aqui, querido amigo, é que os opositores do fiel se frustram diante da integridade daquele que teme a Deus. Os opositores do fiel em Deus envolvem inocentes nas suas tramas, por ciúmes e invejas. Os opositores do fiel maquinam mal contra os que temem a Deus, porém Deus tem o controle da história. A terceira evidência é que Deus age de tal forma em favor dos seus fiéis que desperta o interesse daqueles que são servidos por eles. Veja os versículos 10 a 15. Daniel deu graças diante do seu Deus como costumava fazer, isso é, aquela ordem real não abalou a sua prática em relação a Deus. A lealdade de Daniel para com o seu Deus, para com Iavé, para com o Deus da sua nação, vinha em primeiro lugar. A trama que tinha sido lançada desafiava a sua lealdade ao rei. Contudo, Daniel não mudou a sua prática normal, a sua prática diária. Querido amigo, Daniel era leal ao rei, mas Deus seria sempre o primeiro que ocuparia o seu coração. Ele era um homem de oração. Sua vida exterior era sem falta, porque sua vida interior era totalmente devotada e pura. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, demonstrando submissão, e orava, demonstrando dependência. Então, nos versículos 11 a 13, os inimigos de Daniel observaram-no, infringindo exatamente o decreto que o rei tinha mandado assinar. E aí, rapidamente, eles tinham agora um motivo. Correram para o rei para contar. Primeiro eles lembraram o rei do estatuto que ele tinha assinado. E aí depois acusaram Daniel de violar a ordem do rei 3 vezes ao dia. Qual foi o sentimento do rei?
Os versículos 14 e 15 nos mostram: o rei ficou descontente consigo mesmo, porque ele se viu sendo apanhado numa armadilha. Ele procurou alguma maneira de livrar Daniel, mas o decreto não podia ser alterado. Por isso, querido amigo, nós podemos dizer que o fiel, mesmo diante das provas circunstanciais, ele mantém sua fidelidade a Deus. O fiel, mesmo sem saber, é alvo da trama ferina dos maldosos. Mas o fiel, mesmo sem saber, desperta o interesse e o cuidado daqueles que conhecem a sua integridade. Por isso, em quarto lugar, uma quarta evidência é que Deus age de tal forma em favor dos seus fiéis, permitindo-lhes experimentar a sua libertação. Deus permite ao fiel passar por terríveis tribulações. Deus permite que os incrédulos comprovem o seu poder libertador. E Deus permite ao fiel experimentar a sua libertação, confirmando a sua fé. Daniel, nesses versículos 16 a 23, ele foi salvo da boca dos leões. O rei expressou esperança de que o Deus de Daniel o livrasse ao mandá-lo ser jogado lá na cova dos leões. O rei, num certo sentido, demonstrou essa expectativa. Ainda que ele dissesse isso, passou uma noite sem dormir. Logo de manhã, bem cedo, foi até a cova dos leões perguntar sobre Daniel. E alguns dos que declaram fé em Deus parecem ser mais ou menos como Dario. Os seus atos não correspondem às suas palavras. Então, quando o rei gritou por Daniel para ver se Deus realmente o tinha salvado, que surpresa! Daniel respondeu. E Daniel respondeu com simpatia. Daniel sabia que o rei não era seu inimigo e assegurou-lhe que Deus tinha enviado um anjo para fechar as bocas dos leões, porque ele era inocente de qualquer má ação. E a última frase do versículo 23, ela é muito significativa, pois nos dá um resumo da vida de Daniel. Ele era crente, ele era fiel, e por isso nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Versículo 23, literalmente. Querido amigo, será que as pessoas podem testemunhar assim da sua vida? Da minha vida? Eu me perguntei isso algumas vezes quando estava preparando esse estudo. Por isso, a quinta evidência é que Deus age de tal forma em favor dos seus fiéis que castiga os opositores e aí ele recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abre os olhos das autoridades para que punam exemplarmente aqueles incrédulos. Deus usa as mãos das autoridades para que se decrete a adoração verdadeira a Ele mesmo, a Deus. E Deus dá discernimento à mente das autoridades para que honrem aos seus fiéis. Aqueles que tramaram contra Daniel foram lançados na cova dos leões. Aqueles que tramam contra os servos de Deus têm o seu pagamento muito específico. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E nos versos finais vemos o decreto de Dario para louvar o Deus vivo. O rei emitiu um decreto dirigido a todos sobre o seu reino e declarava que o Deus de Daniel era o Deus vivo, cujo reino jamais seria destruído. Esse é o Deus onipotente que livrou Daniel da boca dos leões. Esse Deus deveria ser louvado, deveria ser engrandecido. E assim, Daniel prosperou durante o reinado de Ciro, rei da Pérsia, e durante o reinado de Dario, o Medo, como também tinha prosperado no reinado de Nabucodonosor e de Belsazar. Querido amigo, é uma história emocionante, é uma história desafiadora, é uma história confortadora. Desafia a nossa fé, mas nos conforta, porque temos certeza da presença de Deus conosco. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.